Vamos começar mais uma aula de artes na página 108 com o tema Renascimento Cultural e sua influência na arte. Primeira unidade, o segundo caderno para o pessoal. Então vamos lá, olha, vamos iniciar falando sobre o Renascimento. O que passa na sua cabeça? O que vocês pensam sobre o Renascimento? O primeiro tópico que vamos ver aqui é que o Renascimento foi o nome dado ao movimento artístico e intelectual, que foi no início do século XIV, na Itália. Posteriormente, foi difundido por toda a Europa, graças ao desenvolvimento da empresa de Gutenberg. Outro ponto que vamos observar aqui é o desenvolvimento das cidades na Itália. No século XIV, na Itália, ainda era um país, cidades como Florença ou Veneza, chamadas cidades-estados, que estabeleceram relações de comércio no Oriente, que envolveu o Mediterrâneo, e cresceram muito em questão da economia, envolvendo o comércio. Na página 109, iremos observar duas imagens que, na maioria dessas pinturas, deveriam representar o termo religiosos, como figura de Cristo. Os artistas italianos, considerados mestres, passaram a praticar alguns experimentos que, mais tarde, alterariam profundamente as diretrizes estéticas da Europa sobre a arte. No entanto, mesmo que representasse a figura sagrada ou moldes da arte medieval, de maneira que fossem misteriosos e que estabelecesse os artistas, e passou a introduzir algumas experimentações e avanços nesses experimentos, e representou a cena da madeira, mais horizontais, como sugestão de profundidade e corpos mais humanos com volume. Observe a evolução dessa noção de espaço e profundidade, comparando as pinturas de Maestà, feitas respectivamente por Giotto e Cimabue. Outro ponto importante que vamos falar é sobre a peste negra e o retorno aos medialismo artístico. A peste negra, que é peste bubônica, que o povo sempre fala, vitimou muitas pessoas naquela época, no século XIV. Em 1348, essa pandemia se manifestou na Europa. Na Igreja Católica, eles acreditavam que essa peste era um castigo de Deus para eles, porque eles acreditavam muito nos prazeres materiais, nos prazeres físicos, e com isso eles se afastavam-se de Deus. Assim, nas pinturas foram também sendo desmascaradas, porque elas retratavam coisas obscenas. Para a igreja era um abuso contra Deus, por isso que a doença se alastrou em toda a humanidade. Base no renascimento cultural e artístico. O Renascimento foi um período de grandes mudanças na Europa, com o início das grandes navegações, intensificando o comércio, o surgimento da burguesia e formas protestantes e questionamentos das ideais da Igreja Católica naquela época. Para os europeus, especialmente nas cidades grandes da Itália, que se erguiam após os difíceis anos de devastação provocadas pela peste negra. Mas todas essas mudanças refletem na arte? Claro que sim. Teve um ambiente otimismo e no desenvolvimento da cultura, como especialmente os elementos artísticos e intelectual europeu, inicialmente na Itália. Registra ideias de perfeição da civilização, retornando os valores da antiguidade, o classicismo e o naturalismo, e o hedonismo. A seguir, vocês vão observar algumas obras sobre o Renascimento e seus artistas, e um pouco sobre os tipos de perspectivas. A cúpula da Catedral Santa Maria delle Fiore, em Florença, construída de maneira inovadora entre 1420 a 1430 por Brunelleschi, é considerada por muitos estudiosos como a primeira obra arquitetônica renascentista. A escultura também sofreu forte influência dos valores renascentistas,
tornando-se independente da finalidade decorativa. As figuras humanas esculpidas ganharam proporções e expressões semelhantes às de pessoas reais, uma vez que os artistas queriam que as obras representassem a natureza da forma mais fiel possível, ou seja, naturalista. O escultor Florentino Donato, após estudar a escultura greco-romana em Roma, destacou-se por obras em madeira, bronze e mármore, com carga naturalista e de finas proporções. Na representação que Massácio pintou em Santa Maria Novella, Catedral de Florença, que se firmaram as características da pintura renascentista. Massácio criou o que se chamou de espaço plástico renascentista, o qual sofreu uma ruptura somente no século XX, pelos trabalhos de artistas modernistas como Cézanne, Gauguin, Van Gogh e Picasso. Outro ponto que vamos observar é sobre o divisor de águas, a perspectiva. Você já ouviu falar em perspectiva linear e perspectiva aérea ou atmosférica? O que você acha que pode ser um ponto de fuga em uma imagem? Perspectiva é a relação que um objeto estabelece com o outro de acordo com o ponto de vista, podendo ser linear ou atmosférica. A perspectiva linear foi desenvolvida por Brunelleschi. Ele estudou a relação entre a distância e a escala e pintou alguns edifícios públicos de Florença, com auxílio de um espelho e um orifício. Assim, demonstrou ao público que havia a convergência de todas as linhas no desenho, em direção ao horizonte, o que foi chamado de ponto de fuga. Observe a imagem. Já a perspectiva aérea ou atmosférica foi desenvolvida por Leonardo da Vinci. Ele observou que quanto mais longe um objeto está, menos intensas são suas cores e menos definidos são os seus contornos, por causa da diluição da luz na atmosfera. Esse artista também usou a técnica italiana conhecida como sfumato, que em português significa esfumaçar, gerando tons suaves como fumaça e criando a impressão de profundidade e distanciamento dos objetos em suas pinturas. A perspectiva é uma das marcas do Renascimento, que permitiu a representação dos objetos tridimensionais com volume, em superfícies bidimensionais, sem volume, com grande realismo, o que influenciou inúmeros artistas e movimentos artísticos ao longo dos séculos posteriores até os dias atuais. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci foi desenhista, matemático, arquiteto, escritor, musicista, engenheiro, escultor e cientista. Como alguns de seus contemporâneos, Da Vinci não separava a arte da ciência. Seus estudos, com milhares de anotações e desenhos, revelam a genialidade do artista, que se posicionou-se muitos séculos à frente de seu tempo. Entre suas criações, a maioria delas de caráter mais teórico que experimental. Destacam-se projetos de máquinas voadoras e submarinos, bem como estudos de botânica e anatomia. Perspectiva na fotografia. A perspectiva influenciou o trabalho de muitos artistas após o Renascimento e é usada até hoje em desenhos, pinturas e fotografias e vídeos. Muitos fotógrafos usam a perspectiva para ampliar a impressão de profundidade da imagem, uma vez que a fotografia tende a retirar a sensação visual de um volume dos objetos. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais uma aula de artes. Respondam a atividade na página 116 até a 118. Qualquer dúvida, podem procurar. Estou à disposição de cada um. Tchau, pessoal!